Olá, gente! A aula vai ser sobre hidrocarbonetos. A parte 1 vai ser sobre alcanos. Então, vamos aqui à introdução. Hidrocarbonetos têm como definição que são compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio, que é o C e o H. Se tiver outro elemento diferente de carbono e hidrogênio, já não é considerado um hidrocarboneto, como mostrado aqui nesses exemplos. Observem que todos eles só possuem carbono e hidrogênio. Eles constituem uma classe de compostos orgânicos muito grande, variada e importante, pois englobam o petróleo e seus derivados, o gás natural e outros. Dentre as propriedades gerais, temos que os hidrocarbonetos são considerados compostos apolares, ou seja, não vão reagir com a água, que é um composto polar. As moléculas se mantêm unidas por forças de dipolo induzido, possuem ponto de fusão e de ebulição baixos em relação aos compostos polares. E quanto ao estado de agregação, que em condições de temperatura e pressão ambiente, podemos fazer a seguinte generalização. Hidrocarbonetos que possuem de 1 a 4 átomos de carbono são gasosos, de 5 a 17 átomos de carbono são líquidos e acima de 17 átomos de carbono são sólidos. Sobre a densidade. Os hidrocarbonetos apresentam a densidade menor que o da água, que é 1 grama por centímetro cúbico, principalmente porque suas moléculas, sendo praticamente apolares, tendem a ficar mais distante uma das outras, o que vai implica menos moléculas por unidade de volume. Sobre a solubilidade, de acordo com a regra semelhante dissolve semelhante, os hidrocarbonetos dissolvem-se apenas em substâncias apolares ou de baixa polaridade. Então, como eu falei, são insolúveis em água. E dentre as aplicações práticas, são derivados do petróleo, utilizados principalmente como combustíveis e como matéria-prima para a produção de plásticos, fibras têxteis, borrachas sintéticas, tintas, detergentes e fertilizantes agrícolas. Sobre a classificação, eles podem ser aromáticos ou alifáticos. Os aromáticos vão possuir pelo menos um anel ou núcleo aromático. Já os alifáticos não possuem o anel aromático. Podem ser alcanos, alcenos e alcinos. Vamos então começar pelos alcanos, como eu falei. Eles são hidrocarbonetos de cadeia aberta que apresentam apenas ligações simples entre carbonos. Também são chamados de parafinas, que significa pouca afinidade, porque de fato os alcanos são muito pouco reativos. Aqui eu mostro alguns exemplos. Observem que entre os carbonos só apresenta ligações simples. Ligações simples e ligações simples, que é o que caracteriza um alcano. Temos aqui que a fórmula geral dos alcanos é CnH2n mais 2. Um exemplo aqui, a gente tem um alcano que tem 4 carbonos, a gente quer saber quantos hidrogênios vai ter na estrutura. É só colocar na fórmula. O N é 4, então 2 vezes o N, que é o 4, 8, mais 2, 10. Então, a fórmula fica C4H10, que é o exemplo do butano, que é o gás que existe no gás de cozinha. O botijão de gás, ele é uma mistura de butano e de propano.
A nomenclatura dos alcanos. Então, o nome dos compostos orgânicos de cadeia normal e não aromático é fornecido pelo esquema prefixo mais infixo mais sufixo. O prefixo indica o número de átomo de carbono na cadeia principal. O infixo, ele vai indicar o tipo de ligação existente entre os carbonos, que podem ser ligações simples, duplas ou triplas. A gente vai ver mais na frente. O sufixo indica o grupo funcional a que pertence o composto. Então, cada grupo funcional tem uma terminação diferente. Mas como aqui estamos falando do hidrocarboneto, vamos se atentar somente a ele por enquanto, que é a terminação O. Então, está aqui a tabela mostrando os prefixos e infixos. Aqui nos prefixos é a quantidade de carbono que tem na cadeia. Por exemplo, se tiver um carbono, você vai usar o prefixo met. 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, 5 carbonos pent, 6 carbonos ex, 7 carbonos hept, 8 carbonos oct, 9 carbonos non. O infixo vai ser o tipo de ligação. Quando tiver somente ligações simples entre carbonos, a gente vai usar o AN, que é o AN. Se tiver uma ligação dupla entre carbonos, aqui o exemplo, a gente vai usar o EN. Se tiver duas ligações duplas, aqui uma e aqui a outra, a gente usa di-en. Di é para indicar que são duas ligações duplas. Se tiver uma ligação tripla, que é esse exemplo, a gente usa o um. Aqui exemplos. Ó. Esse hidrocarboneto aqui tem 4 carbonos, então é but, como mostrado aqui. 4 carbonos but. Porque só tem ligações simples. E como é um hidrocarboneto, a terminação é O, butano. Propeno, prop, 3 carbonos. O en tem a ligação dupla e a terminação O. Propadino, prop, 3 carbonos, dien, porque tem duas ligações duplas e a terminação O, de hidrocarboneto. E etino, 2 carbonos, et, ligação tripla in, e a terminação O. Então, vamos falar mais especificamente aqui sobre a nomenclatura dos alcanos. Primeiro, dos alcanos normais. Alcano normal é um alcano que não tem ramificação. Aqui um exemplo. Vamos lá, para essa estrutura aqui. Primeiro, tem que ver quantos carbonos tem. 1, 2, 3. Então, ó, tem 3 carbonos. O prefixo, quando tem 3 carbonos, é prop. O intermediário, que é a mesma coisa do infixo, só tem ligações simples, então é an. Como é um hidrocarboneto, tem a terminação O. Então, como é que vai ficar juntando tudo? Prop, 3 carbonos, an, só ligações simples, e a terminação O, propano. É o nome dessa estrutura aqui. Aqui está mostrando outras formas que a gente pode desenhar essa mesma estrutura. Observe que todos são o propano. E aqui é a fórmula molecular. A partir do nome, também podemos determinar a fórmula. Então, a gente, sabendo o nome da estrutura, a gente pode determinar essa estrutura. Por exemplo, aqui temos o butano. Vamos identificar. But significa que é 4 carbonos. An só tem ligações simples.
e o O porque é o hidrocarboneto. Então, a gente monta a estrutura. Primeira coisa é a quantidade de carbonos. Como eu falei, 4 carbonos. Então, a gente coloca os 4 carbonos. Em seguida, a gente vai ver o tipo de ligação. Só tem ligações simples entre carbonos. Então, a gente coloca as ligações. Agora, como a gente sabe que é um hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio, só é a gente completar agora o restante das ligações com os hidrogênios. Como sabemos, o carbono faz 4 ligações. Então, é só completar as ligações que faltam com os hidrogênios. Então, tá aí a estrutura do butano. E aqui são as outras fórmulas estruturais para o butano e a fórmula molecular. E aqui está a tabela mostrando os demais tipos, os demais alcanos normais que temos, né? Como carbono, é o metano, o etano, 2 carbonos, propano, 3 carbonos, butano, 4 carbonos, e assim por diante. E também temos a partir de 11 carbonos, tá? Como mostrado aqui. Vamos aos alcanos ramificados. Quando o alcano tem a cadeia ramificada, devemos citar, além do nome da cadeia, o nome das ramificações. O nome da ramificação vai vir antes do nome da cadeia. O nome das ramificações derivam do alcano correspondente. Então, a gente vai trocar aqui, a terminação ano dos alcanos por IL. Por exemplo, aqui temos esse hidrocarboneto aqui, que é o metano. Ele, na forma de ramificação, de radical, a gente troca essa terminação ano por il. Então, é metil. O nome da ramificação, metil. Esse aqui, 2 carbonos, então vai ser, tiro o ano e coloco o il, fica etil. Quando for 3 carbonos, propil. E 4 carbonos, butil e assim por diante. A IUPAC também considera os seguintes grupos cujos nomes foram consagrados pelo uso. Temos essas ramificações aqui. Essa aqui que é o isopropil, isobutil, que é esse, sec-butil ou S-butil, e esse aqui que é o tercibutil ou T-butil. Então, vamos às regras para fazer a nomenclatura. Primeira coisa é determinar a cadeia principal e o seu nome. Então, o que seria essa cadeia principal? Vai ser a parte que possui a sequência mais longa de átomos de carbonos ligados entre si. Então, quando tiver maior quantidade de carbonos ligados entre si, essa parte da cadeia é que será a cadeia principal. Engloba o maior número de insaturação. Então, quando tiver insaturação, vai ser a parte da cadeia principal. Só lembrando que insaturação são ligações duplas ou triplas. Ou então, que possui o grupo funcional. E no caso aqui dos hidrocarbonetos, é carbono e hidrogênio, a gente tem que levar em consideração esses outros aqui para determinar a cadeia principal. 2. Reconhecer as ramificações e dar nomes a elas. E 3. Numerar a cadeia principal, de modo que se obtenha os menores números possíveis para indicar as posições das ramificações. Então, aqui nesse exemplo, temos essa cadeia aqui e temos uma ramificação. A gente sempre vai começar a enumerar a cadeia principal, começando pelo lado que seja mais próximo da ramificação. Então, se a gente numerar os carbonos daqui,
1, 2, 3. Vai ficar na posição 3. A gente começar pelo outro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Fica na posição 5. Então, a posição correta seria iniciando a enumerar por aqui. Porque a ramificação fica na posição menor. 4. Quando houver mais de um radical do mesmo tipo, seus nomes devem ser precedidos de prefixos que indicam suas quantidades. Di, quando for 2, tri, quando for 3, tetra, quando for 4 e assim por diante. Por exemplo, aqui. Temos essa ramificação aqui, que é metil. E essa aqui também é metil. Então, temos duas ramificações iguais. Não seria correto colocar elas separadas, já que elas são iguais. O correto seria juntas. Então, elas estão na posição 3 e a outra na posição 4. Como são dois metis, fica dimetil. E em seguida, você coloca o nome da cadeia principal, heptano. Lembrando que o hept é porque a cadeia tem 7 carbonos. O an só tem ligações simples entre os carbonos. E o O é porque é um hidrocarboneto. 5. Quando houver dois ou mais radicais de tipos diferentes, seus nomes devem ser escritos em ordem alfabética. Os prefixos sec, terce, di, tri não são considerados para efeitos de ordem alfabética. É somente o nome mesmo da ramificação. Como esse exemplo aqui, ó. Temos uma ramificação aqui no 2, que é o metil, e aqui no 3, que é o etil. De acordo com a ordem alfabética, o E de etil vem antes de M de metil. Então, ficará 3 etil, porque o etil está na posição 3. 2 metil, porque o metil está na posição 2. E hexano, que é o nome da cadeia principal. 6 carbonos hex, só tem ligações simples an e terminação O. Vamos ver aqui o exemplo desse alcano ramificado. Tá. A gente vai começar a enumerar pelo lado mais próximo que tiver as ramificações. Temos esse lado aqui, azul, e esse rosa. Qual vocês imaginam que seja a enumeração correta? Aqui o metil fica na posição 3 e o etil na posição 4. Seguindo essa numeração, o etil fica na posição 4 e o metil na posição 5. Então, a correta seria a azul, porque fica nos menores números as ramificações. A cadeia principal é o heptano, porque tem 7 carbonos, an só tem ligações simples e a terminação é o O, que é de hidrocarboneto. Os radicais, tem o metil e tem o etil. A posição, o metil está no carbono 3, ó, metil está nesse carbono aqui, que é o 3. E o etil, que o etil está no carbono 4. Então, juntando tudo, fica 4-etil. Primeiro, a gente coloca o etil, porque lembre-se que é ordem alfabética. 4-etil, 3-metil, heptano. Agora vamos aos alcanos cíclicos. Também são chamados de citanos. Possuem fórmula geral CnH2n. As regras da IUPAC atribuem ao ciclano o prefixo ciclo. Então, segue as mesmas regras, porém, antes você vai colocar a palavra ciclo. Como esse caso aqui. 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos but. Só tem ligações simples an e a terminação O.
Como é uma cadeia fechada, é um ciclo, você coloca o ciclo aqui na frente. Então, ciclo butano. Lembrando, quando a estrutura está desse jeito, que cada encontrozinho aqui desse é um carbono. Tá? 2. Existindo apenas uma ramificação no ciclo, devemos citá-la antes do nome do ciclano. Então, se tiver uma ramificação, você coloca o nome metil, que é o caso dessa ramificação aqui, em seguida o nome da cadeia aqui principal, que é ciclopropano. Por que é propano? Porque tem 3 carbonos. 1, 2, 3. Esse outro exemplo também é a mesma coisa. A ramificação aqui é o etil, são 2 carbonos. E a cadeia principal tem 1, 2, 3, 4, 5. Ciclo, pente, que são 5. An, só tem ligações simples e a terminação O. Então, etil, ciclo, pentano. 3. Existindo 2 ou mais ramificações, devemos numerar os carbonos do ciclo, partindo de uma das ramificações e percorrendo o ciclo no sentido horário ou anti-horário, de modo a citar as outras ramificações por meio dos menores números possíveis. Esse primeiro exemplo aqui. Começamos a enumerar por essa ramificação, que é a ramificação etil, e aqui temos a metil. Por ordem alfabética, essa aqui leva a prioridade. Então, como ficaria o nome? 1 etil, 2 metil, ciclo, como são 4 carbonos, é o butano. Esse outro exemplo, começamos a enumerar a partir desse carbono, porque tem 2 ramificações metilos, então vai levar a prioridade. Como fica o nome? Já a gente coloca em ordem alfabética. Primeiro o etil, que está na posição 3. Então, 3 etil, 1,1 de metil, ciclo pentano. A importância dos alcanos. Inicialmente, vamos falar sobre o petróleo, que é um dos mais importantes. Tá? Então, a origem do petróleo é da decomposição de pequenos animais marinhos, plâncton e a vegetação típica de regiões alagadiças. Ele é um recurso não renovável, então pode acabar. Ele é um líquido escuro oleoso, formado por compostos orgânicos, com predominância dos hidrocarbonetos. Ocorrência é encontrada em bolsões profundos, às vezes em terra fixa, outras vezes abaixo do fundo do mar. Tá? Quando é no fundo do mar, é encontrado dessa maneira aqui, ó. O petróleo ele fica entre uma camada de gás, tá? E uma camada de água salgada. E após a sua extração, o petróleo é encaminhado para as refinarias, onde seus componentes são separados através do processo, como a destilação fracionada. Vamos falar agora sobre o refino do petróleo, que é a separação e purificação de seus componentes. Então, o petróleo bruto, ele entra em uma fornalha onde é aquecido. Então, o petróleo cru aqui ele é inserido dentro de uma fornalha e ele é aquecido. Passa pela torre de destilação, que é esta torre aqui, a pressão atmosférica, onde são separadas as várias frações. Então, as frações são separadas de acordo com a quantidade de carbono. Os mais leves vão saindo em cima e à medida que vai aumentando a quantidade de carbonos, vai saindo mais para baixo. O resíduo da primeira torre é reaquecido e vai para a segunda torre de destilação a vácuo, de onde saem vários óleos, lubrificantes e o resíduo final que é o asfalto. Então aqui, o resíduo dessa primeira torre, ela vai para uma nova fornalha, é aquecido novamente e é dividido em outras frações, que são os óleos
e o resíduo, que é o asfalto. Temos o cracking, também chamado de craqueamento ou pirólise, né? Esse termo vem do inglês to crack, que significa quebrar, e representa a quebra de frações mais pesadas, que são as moléculas maiores do petróleo, que são transformadas em frações mais leves, que são as moléculas menores, por aquecimento, que é o cracking térmico, ou por aquecimento e catalisadores, que é o cracking catalítico. Então, como está mostrando aqui nesse exemplo, ó, temos aqui o octano. Ele passa por esse processo e é dividido em moléculas menores. Ó, nesse exemplo aqui, formou um alcano e um alceno, tá? Ou pode formar outros tipos, ó, tá? Então, é a quebra de uma molécula grande em moléculas menores. O craqueamento possibilita um aproveitamento quase integral do petróleo, propiciando uma economia expressiva e permitindo a obtenção de maiores quantidades de GLP, gasolina e outros produtos químicos que serão transformados em diversos produtos indispensáveis em nosso dia a dia. Temos também a reforma, ou reforma catalítica. Por meio de aquecimento e catalisadores apropriados, esse processo, denominado reforming, permite transformar hidrocarbonetos de cadeia normal em hidrocarbonetos que podem ser ramificados, cíclicos ou aromáticos, contendo em geral o mesmo número de carbonos, o mesmo número de átomos de carbonos, como é mostrado aqui nos exemplos. Esse primeiro, ó, temos um hidrocarboneto de cadeia normal. Então, aquecido e com o uso de catalisadores, vai formar um hidrocarboneto de cadeia ramificada. Nesse outro exemplo, mesma coisa, foi aquecido e também com catalisadores, formou um hidrocarboneto cíclico. Nesse terceiro exemplo, formou-se um hidrocarboneto aromático, que a gente ainda vai ver mais na frente do que se trata. Esse processo é muito importante para melhorar a qualidade da gasolina, pois hidrocarbonetos ramificados, cíclicos e aromáticos melhoram o desempenho da gasolina nos motores dos automóveis. E dentre os produtos obtidos do refino do petróleo, um dos mais importantes é a gasolina, que é o que a gente usa nos automóveis. Normalmente, a gasolina contém alcanos C6 e C10, predominando, porém, os compostos de fórmula C7 e C8, que é o caso aqui do isoctano. Tem como nome IUPAC 2,2,4 trimetilpentano. Esse aqui é um composto que dá o melhor desempenho ao motor de um automóvel. Temos o índice de octanagem, né, que é para medir a qualidade da gasolina, criou-se uma escala baseada na resistência à compressão. Então, a qualidade da gasolina ela está diretamente relacionada a quanto ela pode resistir à compressão sem sofrer uma explosão. Vamos lá. Entre os compostos da fração da gasolina, aquele que menos resiste à compressão é o heptano. Ele tem ponto de ebulição de 98,4 graus Celsius. Ao heptano, simbolizado nessa escala pela letra H, foi atribuído o valor de 0 octanagem ou 0 octanos. Já o composto mais resistente à compressão é o isoctano, que é o 2,2,4 trimetilpentano, que tem ponto de ebulição 99,3 graus Celsius. E a gente colocou, né, simbolizando a escala, pela letra I, e atribuído o valor de 100 octanas ou 100 octanagem, que é aqui. Então, vamos ao exemplo prático. Quando se diz que uma gasolina é 80 octanas, possui índice de octanagem igual a 80. Isso significa que ela se comporta em relação à resistência à compressão como uma mistura de 80% de isoctano e 20% de heptano.
Note que a gasolina em questão não é uma mistura. Ela apenas responde da mesma forma que essa mistura em relação à resistência à compressão. Aí temos os antidetonantes, né, que elas são substâncias que, ao serem misturadas à gasolina, vai aumentar esse índice de octanagem. A gasolina brasileira, ela pode ser classificada dessa forma aqui. A gasolina comum, que tem índice de octanagem 87 e não possui nenhum aditivo. A gasolina aditivada, que tem índice de octanagem 87 e possui aditivos. A gasolina premium, que tem índice de octanagem 91, também possui aditivos. E a gasolina pódio, que tem índice de octanagem 95, também possui aditivos, porém tem baixo teor de enxofre. Essas foram as referências usadas para produzir essa aula e até a próxima aula.